Salve, salve a todos os meus alunos e alunas do canal Educação, turma primeiro ano do ensino médio, turno tarde. Boa tarde, meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Aqui quem fala é o professor Assis Walter, professor de vocês, que está com vocês na disciplina Nas Trilhas do Piauí, Aventure-se, tá? Lembrando que essa disciplina é uma disciplina compartilhada, tá? Com o professor Francisco. O professor Francisco está com vocês nas terças e sextas-feiras, tá? Tendo a abordagem ligada a ciências humanas, e eu estou aqui com as pegadas ligadas às ciências da natureza, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação ambiental e seus impactos nos indicadores socioeconômicos. A gente vai entender um pouquinho sobre essa ideia de que é um indicador socioeconômico, sobre objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é um acordo coletivo internacional que reflete em parte das nossas políticas públicas aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora, tá? Então, a maioria dos países, quando criam a sua legislação, eles baseiam-se parte nos acordos internacionais. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável é parte desse acordo, tá? Então, dentro das convenções internacionais que existem, e aí a gente vai discutir um pouquinho sobre parte desse acordo e o que pode ser feito, o que pode, como, né, é lido e estudado aqui no Brasil e o que a gente pode pensar, tá? Você como futuro profissional, tá? Porque a gente está dentro de uma aula ligada ao ensino médio, com objetivo na formação cidadã. Então, eu como no futuro, né? Como futuro profissional, o que eu posso fazer para tornar o meu ambiente melhor, né? Com menos poluição, certo? Esse é o grande mote da nossa aula de hoje, tá? Objetivo da nossa aula de hoje: refletir sobre a importância da educação ambiental para a formação pessoal e profissional e discutir o papel turístico ecológico para a educação ambiental. Primeira coisa, galera, o que são indicadores socioeconômicos, especialmente indicadores ambientais, tá? A gente tem indicadores socioeconômicos, que são formas da gente medir, tá? Como é que anda o comportamento social da nossa sociedade. Então, o professor de geografia, né, o professor Francisco e outros professores desse campo aqui das ciências humanas irá trabalhar com vocês esses indicadores sociais, tá? Ele vai falar sobre índice de desenvolvimento humano, vai falar sobre renda per capita, sobre diversos índices do qual a gente pode medir, certo? Como é que anda o desenvolvimento social, tá? No aspecto econômico, no aspecto cultural, no aspecto de saúde, em vários campos, tá? Dentro dos indicadores socioeconômicos, nós temos alguns que indicam, né, que fazem uma leitura do aspecto mais ambiental. Afinal de contas, a gente está inserido dentro de um meio ambiente e a gente precisa refletir um pouquinho sobre essas ações também. Os indicadores ambientais são estatísticas selecionadas que representam ou resumem alguns aspectos do estado, do meio ambiente, dos recursos naturais e de atividades humanas relacionadas. A gente precisa entender que parte desse meio ambiente, tá? Ele nos oferece recursos naturais a ponto que a gente possa desenvolver economicamente as nossas atividades, mas de um lado tem esse lado positivo, do outro tem um lado de ok, então se eu não cuido desse meio ambiente, eu também tenho um reflexo na minha própria saúde, né? Um ambiente desequilibrado, tá, galera? Se você der um Google aí no conceito da palavra saúde, tá? A gente vai ver que a saúde é a relação de equilíbrio entre o corpo e o ambiente. Então, esse ambiente desequilibrado, ele nos adoece, tá? Então, pontos ligados aí à poluição, né? O que a gente faz com nossos resíduos sólidos, poluição atmosférica, poluição
de rios, de águas, tá? Elas levam a gente a questões sanitárias de saúde coletiva, tá? Existe um processo de construção dos indicadores socioambientais nacionais para atualizar os indicadores já desenvolvidos e formatar a elaboração de novos. Galera, como eu disse para vocês, parte das nossas políticas públicas, e aí quando a gente fala em política pública, a gente vai pensar na legislação, tá? O que é a legislação? É a criação e a fomentação de leis, tá? Mas a gente não vai ler só a legislação. Lei por lei, né, não é tudo, né? A legislação, ela também tem que estar ligada às ações, tá? Os atos públicos, tá? E para isso a gente vai ter dois poderes no nosso estado. O poder legislativo, que cria as leis, tá? Em observância, tá? O que a gente tem na nossa sociedade, tá? E o poder executivo, que está executando essas leis já existentes. Tá? Então, não basta a gente só ter uma lei, a gente precisa executar. Mas parte dessas ações, seja a criação de leis ou a execução de tarefas, tá? Elas podem ter um reflexo tanto da nossa sociedade, tá? De um pedido social, como também vem de acordos internacionais, a partir de leituras, estudos científicos. Tá? Parte das reuniões, que a gente até já conversou com vocês nas últimas aulas, sobre reuniões internacionais, como o Congresso... Gente, agora fugiu aqui na minha... Mas, enfim, vou falar o que estou lembrando aqui. O Rio 92, por exemplo, que a gente está fazendo 30 anos esse ano, tá? Então, você que está ligado, alguns alunos estão se preparando para o Enem, fica ligado nessas datas, tá? Esse ano estamos fazendo 30 anos de Rio 92, que foi uma reunião internacional da ONU que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Essa reunião foi importantíssima para o mundo, tá? Para a formalização desses números aqui que a gente tem, tá? A gente tem aqui, ó, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Depois dessa reunião, aconteceram diversas outras, tá? Mundo afora. A gente já teve outras duas aqui no Brasil, chamadas a Rio+10 e a Rio+20, tá? Que foram resgatados. Os líderes mundiais, os chefes de Estado, se reuniram e acordaram, assinaram acordos, se propondo encontrar soluções para melhoria, tá? Galera, desenvolvimento sustentável é uma expressão que foi criada nessas reuniões, tá? Estocolmo, tá? O Congresso de Estocolmo, que aconteceu lá 50 anos atrás, tá? Eles criaram esse termo para vislumbrar, tá? Para tentar ter essa ideia de um ideal de crescer, de progresso, tá? De desenvolvimento, mas sem destruir ou destruindo o mínimo possível dos nossos recursos naturais. Essa é a grande ideia, essa é a grande proposta que a ciência, tá, busca. Tá? O que o conhecimento científico nos traz? Uma leitura do que está acontecendo com o meio ambiente, está poluindo, quais são os efeitos dessa poluição? Aquecimento global, está acontecendo mesmo? A gente tem dados para isso? Tem. Certo? Qual a relação de colocar resíduos ambientais nas águas, tá? Por exemplo, resíduo, gente, é sobra, tá? É tudo que sobra da produção, tá? Então, se eu estou dentro de uma indústria manufatureira, tá? E eu não trato o meu resíduo sólido, o meu resíduo líquido, e isso vai parar no rio, isso tem efeitos para o nosso meio ambiente? Tem. Que efeitos, professor? Eutrofização, certo? Então, essa leitura é o que o conhecimento científico nos proporciona, tá bom? E o que a gente pode trazer de novo? Quais são as possíveis ideias, as soluções, tá? A gente até conversou algumas ideias com vocês, como, por exemplo, a reciclagem, compostagem, tá? A gente vai ter algumas aulas para conversar um pouco mais sobre esses caminhos, né? São caminhos alternativos para solucionar questões, tá? Que a gente tem. O que a gente faz com aquela sobra, com aquele resíduo sólido?
tá? Então, parte dessas políticas, dessas ideias, tá? Porque nem tudo é lei, tá? Quando a gente fala de política, a gente associa logo ao político e tal, e não é isso, tá? Então, são essas ações. Elas nascem de algum local, de alguma ideia do que outros países também estão fazendo. Então, a gente tem esses 10 objetivos, tá? Esses objetivos, cada um desses objetivos tem ações dentro deles, tá? Aqui a gente tem 17. A cada reunião eles atualizam para entender as necessidades sociais. As primeiras que tiveram, acho que foram 10, se eu não salvo engano, tá? Aí agora a gente já tem 17, então eles vão aumentando. Então, qual é o grande interesse disso? É a gente entender qual é a nossa sociedade, tá? Entender a diferença dos nossos países, países desenvolvidos, países emergentes, tá? Que eles têm necessidades diferentes e como é que a gente pode buscar melhoria diante de cada um deles. A gente vai conversar sobre algum desses objetivos e algumas ações que a gente tem, mas só para vocês observarem que esses objetivos de desenvolvimento sustentável nem sempre vai estar falando diretamente desse ambiente, natureza, preservação, né? Coisas que as pessoas acham que é muito utópico. Ah, natureza. Não, está falando da nossa sociedade mesmo, cara. Pensa aí, por exemplo, ó, sobre o ponto 1, erradicação da pobreza. O que é a pobreza em si? Certo? Que indicadores socioeconômicos levam a gente a entender como nós nos classificamos como sociedade. Quem é que está abaixo da linha da pobreza, por exemplo. Lá nas aulas de geografia, vocês vão discutir sobre esse assunto. Tá? Que indicadores sociais colocam um grupo social, uma família, acima ou abaixo dessa linha da pobreza. Tá? A gente está falando, por exemplo, sobre educação de qualidade. Educação tem a ver com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável? Tem, galera. Tá? A partir do momento que a gente desenvolve o senso crítico, tá? De avaliar as nossas ações. E não só uma ação de um Estado por si só. Eu tenho que avaliar o meu próprio comportamento. O que eu faço com o meu resíduo sólido? Qual é o destino final do lixo que eu produzo na minha casa? Você para refletir sobre essas ações? Tá? A ideia é isso, a ideia é que a gente saia depois de uma aula dessa, de aulas como essa, refletindo as ações. A gente tem vários exemplos de alunos aqui do canal Educação que compartilham com a gente as ações que eles fazem, desenvolvendo, por exemplo, artesanato com resíduo sólido produzido dentro da própria casa, né? É uma saída, uma alternativa, é arte e também é produção, tá? Então, uma possível saída aí, por exemplo, para gerar a própria riqueza, para gerar a própria renda, tá? A gente tem, por exemplo, pontos ligados a água potável e saneamento, tá ligado a essa ideia que eu falei para vocês, tá? De toda empresa, toda pessoa, tá? Pessoa jurídica, no caso, tá? Pensar ou refletir o que eu faço com o meu resíduo. Para o meu resíduo sólido, o meu poluinte não ir diretamente para o rio, tá? Promovendo a tal poluição das águas e acessos à eutrofização. Energia limpa, tá, galera? Então, pensar em energias alternativas, que poluam cada vez menos, tá? Quando a gente fala de energia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a hidrelétrica. E, na prática, né, a gente acaba produzindo boa parte da nossa produção de energia aqui no Brasil, de fato, é nas hidrelétricas, tá? Mas a gente gera energia de várias formas, tá? Então, por exemplo, o setor de transporte, o que gera energia é a energia térmica, tá? Da queima de combustíveis fósseis. É só lembrar aí que um carro, para funcionar, ele precisa de gasolina, de diesel, certo? Então, gasolina e diesel são o quê? São derivados do petróleo. Então, qual a alternativa que a gente tem para esse setor, por exemplo, tá? Então, o desenvolvimento de carros, né, elétricos, né, hoje em dia está cada vez mais chegando nessa realidade de carros elétricos. Ainda é uma realidade muito distante da maior parcela da população. São carros caros que não têm um desempenho maravilhoso, certo? Então, para você viajar, né, estou falando de setor de transporte, né, de um caminhão que vai levar uma alta carga de sul a norte do Brasil. Tá? É viável acontecer isso? Ainda não, tá? A gente é sincero, tá? Mas é isso que a gente está caminhando. A gente está caminhando para trazer uma tecnologia que funcione, tá? Já temos aí carros da cidade circulando no Brasil afora, tá? Que são carros elétricos, são carros que são
carregados na tomada, que nem um celular de vocês é carregado, certo? Ainda é pouco viável, mas é caro, né? É uma tecnologia nova, tecnologia cara, mas é uma ideia de alternativa, certo? Parte disso é que a gente tem aí de acesso para nossa casa, para pensar em outras energias alternativas. Nosso Piauí é conhecido como estado do sol, né, do calor, um sol para cada pessoa do nosso estado, né, maravilhoso. Então, por que não aproveitar esse sol, tá, que é tão bom para poder produzir energia química pelas plantas e fazer, por exemplo, o que a gente chama de energia solar, né? Da mesma forma como um carro elétrico é extremamente caro, galera, pensar, por exemplo, em alternativas, né, como as placas solares nas nossas casas, também é caro, mas já foi muito mais caro, tá? Hoje a gente tem algumas políticas públicas no aspecto de ajudar, né, no processo de financiamento. Então, hoje a gente tem muito mais financiamento, tá, de bancos, por exemplo, auxiliando pessoas a colocarem energias alternativas nas suas próprias casas. Inclusive, a gente está tendo uma mudança da legislação disso, tá? Então, antigamente o pessoal pagava menos imposto e acho que a partir do ano que vem o pessoal vai ter um reajuste de imposto aí para essas políticas, tá? Para a utilização dessas energias renováveis. Isso é política, tá? Então, é isso que a gente precisa refletir um pouquinho nesses aspectos, tá? E aí a gente tem, né, vida na água, vida terrestre. Bora acompanhar aqui alguma desses índices, como a gente pode medir esses índices e como é que eles podem... Pronto, vamos nós. Vamos começar aqui com o primeiro, tá? O primeiro indicador que a gente tem é a destinação adequada de pneus, tá? Isso é um indicador, tá? Esse indicador que a gente tem... Esse indicador que a gente tem, tal, destinação adequada de pneus. Primeira coisa é o que é um pneu, tá? O pneu ele é uma borracha, certo? A gente tem vários tipos de borracha, tá? Mas a borracha em si, ele é um polímero, tá? Na tecnologia dos materiais, galera, a gente tem alguns tipos de materiais, tá? Borracha, ele é um polímero, ele é um composto orgânico, tá? De cadeia longa, certo? Formada por várias unidades menores. Então, isso é um polímero. No caso da borracha, ela pode ter algumas origens, tá? A gente tem a origem lá do látex da seringueira, é um exemplo. Normalmente, essa borracha, ela forma os preservativos, as borrachas de apagar que vocês usam no caderno de vocês, tá? E um outro polímero que é extraído do petróleo, tá? Então, o pneu ele é esse derivado múltiplo, tá? Ele é um polímero múltiplo derivado lá do petróleo, tá? Então, ele é um produto orgânico, tá? Não renovável. E como parte dos produtos derivados do petróleo que não conseguem ser reciclados, ele é um grande problema para a nossa sociedade. O que a gente faz com os nossos pneus, tá? Depois da revolução tecnológica de surgir uma roda, tá? O pneu foi uma solução encontrada para as rodovias bastante interessante, vamos dizer assim. Só que a gente sabe, tá? À medida que a gente vai consumindo, utilizando, rodando com o nosso pneu, esse pneu vai ficando careca e a gente não dá mais para utilizar ele, não dá para reciclar, tá? O que a gente faz com esse pneu, tá? O indicador sobre para onde é que vai esse pneu considerado um resíduo sólido, tá? Considerado então um produto de pós-consumo, tá? Então é um termo técnico que existe dentro da logística, tá? Produto de pós-consumo, porque depois de utilizar, ele perde meio que o valor direto para ele, tá? E aí o que eu faço com esse produto? Jogo fora? Queimo? Para onde é que vai esse negócio, certo? Então, essa é a grande ideia. Calcular, medir a destinação desse produto.
queridos, a gente busca ressignificar, tá? Não dá para reciclar, não dá para criar um pneu novo a partir de um pneu velho. Mas será que a gente consegue gerar outros produtos interessantes para esse pneu? Tá? Essa é a grande ideia para a gente fazer a chamada destinação adequada, a destinação ideal. O indicador demonstra a relação da proporção entre a meta de destinação de pneus inservíveis, aqueles que não prestam mais, a ser cumprida pelos importadores e fabricantes de pneus novos, tá? E o quantitativo de pneus inservíveis efetivamente destinados no Brasil. Só no Brasil, ó, o detalhe aqui para vocês da produção do Brasil, tá? Canetinha. Só no Brasil, a produção de pneus é de 70 milhões de unidades por ano. E a geração de pneus velhos, os chamados pneus inservíveis, é de 160 milhões de unidades pelo mesmo período. Tá? Relevância. Esse resíduo pode causar o assoreamento por represamento de recursos de águas e enchentes, pode servir de abrigo para vetores de doenças, além de apresentar um lento processo de decomposição, que a gente não tem ideia de quanto tempo leva para se decompor, certo? Todos os produtos derivados do petróleo, a gente não tem ideia do tempo de decomposição deles. Tá? Então, a gente tem o processo de utilização desses recursos é muito recente. E todos eles são estimativas de 400, 600, mais de 1000 anos. A gente não tem esse tempo de utilização desses recursos. Então, a gente não tem certeza se, de fato, eles levam esse valor. Tá? Então, são estimativas. Pode ser que ele dure muito mais tempo. Tá? Lembra lá. Não, o que eu faço com esse pneu? Eu jogo em qualquer lugar? Não posso, tá? Por legislação, a gente não pode. A gente já falou sobre Política Nacional de Resíduo Sólido, tá? E o que a gente faz? Se eu deixo em qualquer lugar, ele pode ser uma barreira, promover enchentes dentro das cidades. Ele pode acumular água. Lembra lá que o formato do pneu, quando chove, ele acumula água, sendo um reservatório para a proliferação de mosquitos, né, como, por exemplo, o Aedes aegypti, levando aí processos aí ligados ao surgimento, né, ou à proliferação, ao aumento de algumas doenças. Estima-se que o tempo de decomposição do pneu, estima-se, tá? Seja aí em torno de 600 anos. A gente não tem esse tempo todo de análise comprovando, tá? A gente só tem uma ideia com base nos demais produtos que a gente tem certeza do tempo de decomposição. Então, a gente tem certeza de 600? Não, não temos, tá? Assim como os plásticos, tá? Como, por exemplo, o PET. Estima-se cerca de 400 anos. Certeza? Não, a gente não tem 400 anos que a gente utiliza PET, tá? Com essa demora, você já considerou os inúmeros danos que esse material... E se a gente volta, 600 anos, se a gente produz por ano 160 milhões de unidades de pneu, aí tu imagina, tu calcula aí 160 por ano, a quantidade de lixo que vai ter só de pneu, certo? É um número muito elevado, é muito grande mesmo. Certo? As unidades de medida utilizadas, como eu disse para vocês, quando a gente pensa em indicadores, é uma forma de medir, tá? Então a gente tem que pensar na unidade de medidas. São as toneladas e não unidades, tá? Até porque tem pneu e pneu, né? Pneu de moto, pneu de carro, pneu de caminhão, são pneus diferentes, tá? Então o que eu faço com esses pneus, tá? Então, primeira coisa, vou medir em toneladas. Tem uns pneus bem grandão, né? O pessoal de CrossFit gosta de utilizar para poder pegar peso, por exemplo, tá? É uma saída. O que eu faço com um resíduo sólido, um pneu que não inservível, tá? E por CrossFit. É muito pouco, tá? E a periodicidade de medida dele? Por ano, tá? Então, todo ano a gente faz esse cálculo de quantos pneus velhos, né? Pneus inservíveis, eles entram no mercado. Qual é a relação dele com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável? A gente pode pegar aqui, ó, o Objetivo 12, bora resgatar lá, ó. Objetivo 12, tá, ó, consumo e produção responsável, certo? O que se espera dentro do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável? Assegurar padrões de produção e consumo sustentável,
certo? Produção e consumo. O que eu faço com o meu produto de pós-consumo? Meta, temos várias metas dentro do objetivo 12, tá? Uma delas foca aqui, ou a meta 4, é que até 2020, lembra lá, tá? Que isso aqui foi acordado, acredito que uns 10 anos atrás, então esse ano provavelmente a gente vai ter uma atualização desses objetivos, tá? É que até em 2020 alcançar o manejo ambientalmente adequado de produtos químicos. Pneu é um polímero, tá? De todos os resíduos ao longo de todo o ciclo de vida destes, tá? E aí quando a gente pensa em ciclo de vida, a gente tem dois ideais de produção, tá? A gente fala de do berço à cova, tá? O termo técnico que eles falam na produção é isso. Do berço é quando a gente nasce, da cova é para quando a gente vai, quando o produto morre, né? Ele volta à terra, né? Ou do berço ao berço, tá? Do berço ao berço, o que significa? É quando quando aquele produto ele é reciclado, ok? Todo o ciclo de vida do produto destes para minimizar os impactos negativos na humanidade e no meio ambiente, tá? Só para vocês observarem como é que essas medidas elas podem ser trazidas para vocês, tá? Disponíveis nesse artigo aqui embaixo. Comparação entre a meta e o saldo da destinação de pneus inservíveis no Brasil. Em azul, na barra azul, nós temos a meta. E na barra laranja nós temos o que? O saldo de fato que aconteceu. Acompanhado, como eu disse para vocês, ano a ano, 2011, aqui até 2015. E como eu disse para vocês, a medida ela é feita em toneladas. Então a gente vai ver, ó, comparação em toneladas, tá? Então à medida que a gente vai subindo aqui, a gente está subindo as toneladas, certo? Da destinações, ó, por toneladas e ano. A gente está observando a toneladas que era esperada, 545.810 eram esperados lá no ano de 2011, mas foram apenas contabilizados aí, destinados, com destinação adequada, 462, ou seja, isso foi abaixo da meta esperada, certo? À medida que a gente sempre encontre, atinja essa possível meta. Professor, e aí? Coletei esse material, esse resíduo, ele vai para onde? Tá? Pronto, ó, só aqui. Esquema aqui mostrando para vocês, tá? Algumas possíveis ideias que são aplicadas na utilização de pneus, por exemplo, entram estratégias aí como, por exemplo, a utilização para móveis, tá? Então, tem umas cadeiras, umas mesas utilizando pneus velhos, tá? Então, isso volta o pneu para o artesanato, certo? A gente tem pneus servindo, como eu disse para vocês. Qual é o problema do pneu? Quando a gente acumula vários, eles podem promover enchentes, né? Criar barreiras. Pois bem, bora utilizar isso na prática. Bora colocar aí, ó, esses pneus como barreiras, paredes, muros, certo? Dentro da construção civil. Esses pneus, muitas vezes, eles vão servir, ó, como escadaria, mas também como locais para que a gente possa plantar, né? Criar plantios também, certo? São estratégias diferentes. Então, tem muitos pequenos produtores de fazenda, por exemplo, que podem utilizar esses pneus como local, certo? Interessante, diferente, apropriado. Hoje, tá? Os pneus, eles também são empregados, queridos, no processo de... Eles são triturados, tá? Muitos deles são triturados, eles são colocados juntos no processo de asfaltamento, tá? Então, asfalto de vias públicas. Alguns deles são utilizados, por exemplo, para a criação de pistas de corrida, por exemplo, para pessoal do atletismo,
certo? Então, o pessoal do atletismo, aquela pista de corrida, tá, dos atletas, elas são criadas utilizando parte desses pneus também, tá? Aí eu coloquei, vou voltar nesse material aqui, ó, que eu só coloquei aqui para vocês, para falar o que é um produto logístico, tá? Um produto logístico é todo esse produto que vai da linha de produção, desde a extração até o consumidor e vice-versa, tá? Ou do consumidor até a linha de produção de volta, tá? O que fazer com parte da cadeia produtiva que perde o valor, tá? O que é perder o valor? É perder a utilidade prática dele. Então, quando a indústria criou um pneu, qual era a utilidade desse pneu? Professor, era servir ali como meio de movimento, né? Setor logístico de transporte, né? Então, movimentar, transportar carga, transportar pessoas. Esse era o grande mote, esse era o objetivo. Observa que esse pneu aqui, ele tem ranhuras, né? E essas ranhuras são desenhos feitos para garantir a segurança no que a gente chama de aquaplanagem, tá? Então, por exemplo, quando o asfalto está cheio de água, essas ranhuras elas permitem a água ser drenada e garantir a segurança, a estabilização, tá? Todos esses pneus, eles são calculados, eles têm uma espessura ideal para aguentar uma determinada carga, um determinado peso, o peso do veículo e da carga que ele está transportando. Por isso que um pneu de uma moto é diferente do tamanho do pneu de um carro, que é diferente do pneu de um caminhão, tá? Então, cada um deles tem um tamanho diferenciado para aguentar cargas diferentes. Tá? E se essa espessura ela vai ficando, você vai usando, galera, lembra lá da física, tá? Vai se desgastando, tá? Então esse pneu ele vai se desgastando e quanto mais fino ele vai ficando, maior a probabilidade dele estourar e ter um acidente. Então quando esse pneu ele perde essas ranhuras aqui, a gente tem um item de segurança, tá? Então todo pneu ele tem uma linhazinha que à medida que ele for sendo desgastando, ele vai chegando no ponto que ele chama de linha de segurança, e aí naquele momento eu preciso trocar o pneu, tá? Então, quando o pneu ele fica desgastado demais, ele vai sendo chamado de careca, ele vai perdendo seu item de segurança, tá? E aí, o que eu faço com esse pneu, tá? Aí, nesse momento, é o momento que esse pneu ele perde o valor, tá? Aí, qual é esse valor que eu estou falando aqui? É o valor direto dele, que era carregar, transportar pessoas e cargas, tá? Outro exemplo aqui, ó, estou falando especificamente do pneu, mas pode olhar para a garrafa PET, tá? Tá morrendo de sede, professor. Vou lá na mercearia comprar uma água. Aí eu compro a garrafinha PET dessa aqui, de 500 ml. Comprei a garrafinha, bebi a água. Cadê? O que tu faz com a garrafa? Ela serve para você? Né? Tu não comprou a garrafa em si. Tu comprou a água que estava ali dentro. Tu bebeu a água e acabou. O que foi que tu fez com ela? Jogou fora? É isso? A grande maioria das pessoas vão jogar fora, tá? Então a gente fala que ele perde o valor. Só que a gente sabe, né? Na prática eu posso usar de novo a garrafa, né? Eu posso utilizar ela para alguma outra estratégia. Hoje a gente tem muita utilização de PETs, né? PET é outro tipo, é um outro plástico, é um outro polímero que eu posso utilizar para diversos outros fatores, né? Hoje a gente fala até de impressoras 3D, tá? Então a gente teve algumas aulas aqui, inclusive no canal Educação, para falar sobre a utilização de PET para a criação de produtos de impressoras 3D, impressoras 3D. Então são saídas diferentes. Computador, celular, por exemplo, também são produtos que também são produtos úteis para a gente. Você pode estar assistindo essa aula aqui agora através de um celular, mas a gente sabe que o nosso celular ele tem uma obsolescência programada, tá? Obsolescência programada. O que é isso, professor? É uma hora que ele vai parar de funcionar. Programado para uma hora ele parar de funcionar. E tu vai ter que fazer o quê? Comprar um novo. E o que tu faz com esse produto velho? O que vocês fazem com o celular velho de vocês? A maioria das pessoas sai guardando celulares, né? É interessante que vocês, né, ofereçam, né? Busquem, por exemplo, tem algumas ONGs e algumas cooperativas que educam, tá? Que fazem cursos técnicos para os jovens se capacitarem, se profissionalizarem, aprender
a fazer manutenção de celular, por exemplo. Então, eles precisam de equipamentos velhos. Aí, no caso, é uma doação, certo? Existem algumas empresas que compram o teu celular velho, porque aquele celular velho, por isso que a gente fala que é um produto de pós-consumo, ele é inútil para você, ele perdeu o valor para você, mas para a empresa que está utilizando, que fabrica celulares, tem vários produtos dentro do computador, dentro do celular, que é de grande interesse, tem valor para ele. Ele tem vidro, que vidro pode ser reciclado, ele tem plásticos que podem ser reciclados, tem fios, tá? Placas que podem ser reaproveitadas ou recicladas. A gente não consegue, como consumidor final, nós como consumidores finais, nós não conseguimos reutilizá-los. Mas para a indústria, tá? Para a fábrica, isso é interessante. Então, tem várias empresas aí, Samsung, Apple, por exemplo, que compram o teu aparelho velho, certo? Não vão esperar grandes valores, tá, galera? Então, é bem barato e podem reutilizar o teu produto. Outro indicador, tá, que a gente tem, então, indicador, lembrando lá o que é a forma da gente medir, tá? Outro indicador ambiental que a gente tem são as florestas públicas existentes aqui no nosso estado, tá? É o indicador que descreve o quantitativo do território brasileiro com terras públicas, com florestas, tá? Parte dessas florestas aí estão lá nos chamados, nas unidades de conservação que a gente já trabalhou, tá bom? As florestas públicas são destinadas para garantir acesso seguro aos bens derivados da floresta. Que bens são esses, professor? Tá? São os recursos naturais que a gente vai utilizar. Em algumas aulas a gente até conversou sobre esses recursos. É o coco-babaçu, é a carnaúba, por exemplo. A gente teve algumas aulas para falar sobre isso. Tá? Mas também outros recursos não biológicos, como as águas, por exemplo, certo? Então, a gente quer proteger esses recursos porque eles são de utilidade para a geração de riquezas aqui do nosso estado, tá? Bem como também assegurar e garantir um ambiente saudável para futuras gerações. E vocês vão associar a palavra saudável a equilíbrio, tá? Então, o equilíbrio é o ponto-chave para que a gente possa garantir esse recurso natural para toda a sociedade e para as futuras gerações. Florestas públicas são florestas naturais ou plantadas, e aí quando a gente for falar a palavra plantada, a gente vai ter que lembrar do aspecto ecológico. Eu não posso plantar qualquer planta ali, certo? Eu tenho que pensar em plantas que são do próprio ambiente, tá? Então, quando existem aquelas ações, tá? De, vamos plantar umas plantinhas, né? Tem muitas dessas ações, né, nas cidades, né? De pegar um conjunto de plantas e sair fazendo plantio num jardim, num parque público, por exemplo, numa praça pública, por exemplo, né? Então, vai várias pessoas fazer aquela plantação. É qualquer planta? Não se deve fazer utilização de qualquer planta, tá? A gente vai priorizar as plantas do atual bioma, certo? Eu estou no cerrado, a gente vai pensar nas plantas do cerrado. E, gente, tem muita planta bacana, tá? Então, assim, eu sei que no Piauí, eu não coloquei imagem dessa planta, tá? Mas a gente tem um pé de nim, por exemplo, tá? O que é o pé de nim? Tá? N-E-E-M, tá? Nim. Essa planta é uma planta que, eu já digo que tem planta que é planta da moda, né? A atual planta da moda. A maioria das casas agora, você olha para a porta da casa, tem um chamado pé de nim. É uma planta que ficou muito famosa porque é uma planta que afasta insetos, né? Ela libera alguns óleos, tá? E esses óleos são meio que repelentes de algum inseto. Então, pegou essa moda, pegou essa fama, tá? E existe, né? Você consegue encontrar nos mercados o óleo de nim, tá? E esse óleo de nim o pessoal usa como repelente mesmo para afugentar esses insetos. O que acontece é que essa planta ela não é uma planta nativa brasileira, tá? Então, a gente tem
uma dimensão muito grande, queridos. Quando eu digo isso, é o Piauí inteiro, tá? Eu rodo o Piauí de norte a sul e eu fico olhando nas casas, tem muito, principalmente nas cidades, nas cidades, tá? Nos perímetros urbanos. O pessoal adota muito essa planta, mas não é uma planta típica do Brasil. Então, adianta colocar essa planta nas florestas? Não. A gente tem que pensar nas plantas nativas, tá? Porque essas plantas, elas vão interagir com outros organismos. Vai ter animal que vai polinizar as flores, vai ter animal que vai se alimentar daquele produto, tá? Essa planta, o NIM, por exemplo, é muito questionada pelos ambientalistas. Se ela pode causar, se ela tem algum efeito citotóxico, tá? Que efeito é esse? Citotóxico. É um efeito que pode matar os indivíduos ou ter alguma toxidez para células dos indivíduos que acabam consumindo, tá? Então, existem hoje estudos para avaliar qual o grau de toxicidade, tá? Desse NIM para algumas aves, para alguns insetos que interagem diretamente com aquela planta. Tá? Então, quando a gente vai pensar numa planta, a gente tem que pensar nisso. E aí, queridos, é o seguinte, a gente está no Piauí, Cerrado, Caatinga, então, planta símbolo do Cerrado que a gente tem, por exemplo, tá? IP. Então, não precisa pensar numa planta, mas professor, mas a gente queria uma planta bonita para botar nas praças públicas, por exemplo, nas florestas públicas. Pode botar, tem muita planta, tá? Tem muita planta bela, bacana, caju, certo? É uma planta nossa, da nossa região. Certo? Caju, ipê e por aí vai indo. Então, essas plantas são as plantas que devem ser compartilhadas. Então, a gente tem vários projetos que compartilham, que doam, tá? A gente precisa comprar a planta, que doam essas plantas, tá? Para que as pessoas possam colocar nas suas casas também, tá? E é claro, não só nas casas, mas também na criação de florestas, tá bom? Bora urbanizar, galera, a casa de vocês. Conta pra mim aí no nosso chat como é que tá a casa de vocês, tá? Tem planta? Ih, professor, eu fui cortar. Meu pai foi cortar a planta. Tava cansado, aquele monte de folha no chão. Tava cansado de varrer o chão. Então, um monte de planta, acabou foi cortando. Tem esses relatos aí, tá? Bora melhorar esse nosso ambiente, pessoal. Localizadas, ou seja, as florestas públicas são florestas localizadas em diversos biomas brasileiros, bem como de domínio, tá? Então, União, Estado e município. Galera, isso aqui vai estar associado às unidades de conservação. As unidades de conservação que a gente já conversou. Aí a gente tem as florestas nacionais, por exemplo. Floresta Nacional é o Estado Federal, certo? Que controla essas florestas. São unidades de conservação que permitem o uso dos recursos naturais. Normalmente, quando elas são criadas, elas são olhadas, né, o interesse econômico, a história da sociedade. Eu dei um exemplo para vocês de uma floresta nacional que a gente tem aqui na nossa capital, chamada Floresta Fossilizada, tá? É uma floresta que fica na margem dos rios do nosso estado, especialmente o rio Poti, que fica aqui na capital de Teresina. Tá? E ela tem o que? Um remanescente, várias plantas nativas, tá? Só que ele também tem fósseis de plantas ali também naquele local. Fica na capital, então é um perímetro urbano, então não dá para falar em um local onde as pessoas não vão utilizar de jeito nenhum recurso natural. E tem o histórico da população pesqueirinha, tá? Típica aqui, símbolo da capital. Relevância, qual a importância desse indicador? Acompanhamento das florestas, dos reservatórios brasileiros, tá? Como é que a gente mede uma floresta? A gente mede por área, tá? E aí, claro, tá? A gente tem várias formas de medir áreas. O Sistema Internacional de Medidas vai dizer que seria a métrica, tá? O sistema métrico. Só que, em geral, uma área de tal proporção, tá? Tem uma convenção que hoje em dia a gente utiliza o hectare, tá? Então, quantos hectares de terra?
vocês lembrarem lá nas aulas que eu falei para vocês sobre unidade de conservação, eu trouxe até esse dado. Agora eu não vou ter de memória o tamanho, tá? A quantidade de unidade de conservação que a gente tem. Ele não vai falar em quantas unidades de conservação, mas as áreas do nosso estado que tem, tá? Em hectare, que tem unidades de conservação, tá? A periodicidade de sua análise anual. Qual é o objetivo do desenvolvimento sustentável com essa análise? O objetivo 15, proteger, recuperar, promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres. Uso sustentável. Então, das unidades de conservação, a gente vai pensar nas unidades de uso sustentável, tá? Porque tem 2 tipos de unidades de conservação, tá? Então, posso utilizar diretamente o recurso natural. Gerindo de forma sustentável as florestas, combatendo a desertificação. Já até conversei com vocês sobre esse processo aqui nas nossas aulas, tá? Aqui no nosso estado, por exemplo, a gente tem um processo de desertificação que, infelizmente, tá? É um dos mais relatados no Brasil inteiro, que fica no sul do nosso estado, ali na região da cidade de Gilboés, tá? O sul do nosso estado, ele tem uma grande produção, tá? Só que parte dessa quando essa produção, quando eu digo produção de soja, de grãos, né, de modo geral, tá? Quando esse solo ele não é muito bem utilizado, a gente entra dentro de um processo chamado processo de desertificação, tá? Infelizmente, o nosso estado ele é exemplo, tá? E um exemplo negativo nesse aspecto. Nosso estado tem vários exemplos positivos, mas temos também exemplos negativos. E é um exemplo para o que a gente não quer, tá? Como recuperar um solo como esse? É muito difícil, né? Porque até hoje a pessoa fala muito dessa região, tá? Então, como recuperar um solo como esse? É difícil de recuperar. Então, tudo que a gente quer é evitar que essa ação aconteça, tá? Outra importância de quando a gente tem florestas plantadas, tá? Que a gente não pode utilizar não só qualquer planta, como eu também tenho que ter diversidade de planta, tá? Porque se eu botar todas as plantas iguais, a ação o efeito de existir um desequilíbrio e até mesmo um empobrecimento do solo, levando a processo de desertificação, também pode acontecer, tá? Deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade, tá? Meta, tá? Então, ó, como eu disse para vocês, dentro do objetivo, a gente tem metas, tá? A gente tem várias metas. Estou focando com uma para vocês, ó. A meta 1 do objetivo 15, tá? É que até 2020 seria assegurado a conservação, a recuperação, o uso sustentável, tá? De ecossistemas terrestres, de água doce interior dos seus serviços, em especial de florestas, de zonas úmidas, montanhas e terras áridas, tá? Terras áridas, a gente vai pensar no nosso bioma, tá? Cerrado e Caatinga, que é dentro desse contexto. E é para vocês observarem como é que esse indicador ele chega, tá? Para quem está fazendo essa análise, tá? Ele vai estar medindo o quê? Hectare, e ele é feito análise anual. Galera, quando a gente vê um gráfico, a gente não precisa se assustar, tá? A gente olha para ele como ele deve ser olhado. É um conjunto de dados, uns dados comparados, tá? Então, a gente tem um gráfico com 2 eixos, certo? Um eixo está representando anos, certo? E o outro eixo é a unidade de medida, que a gente já viu, floresta é medida em área, e essa área é medida em hectare. Então, tá aqui, ó, hectares, tá? E no caso são milhões, tá? Então, você tem 50 milhões de hectares. O máximo que a gente tem aqui é cerca de 300, tá? Pouco mais de 300. Não é 300 hectares, é 300 milhões de hectares. O Brasil é grande, galera, muito grande. Tá? E aí a gente vai ter essas barras, tá? Então, por ano, tá medindo aqui, ó, de 2007 até 2016, ok? Vocês vão observar que tem 2 padrões de cores. Padrão de cor verde claro, que representa as florestas destinadas,
e as florestas não destinadas de azul escuro, certo? Áreas de floresta pública destinadas à utilização e não destinadas, que seriam 100% preservadas, tá? Então, a gente vai ter aí em hectares, ok? Acredito que até esse slide específico eu até mostrei para vocês, tá? Mas eu resgato ele para chamar a atenção de como é que você, como cidadão, precisa estar ligado, certo? Lendo noticiário, lendo notícia. Eu estava aqui por trás das câmeras, antes de começar essa aula, com a nossa diretora Janaína, né, Janaína? Só lendo várias notícias. Então, o cidadão, você como cidadão, tem que estar ligado, lendo os noticiários, se informando, buscando entender o que está acontecendo com o teu estado, tá? Quando eu digo estado, é tua região, tá? A tua região onde tu mora, certo? Olha só os dados que a gente tem aqui, ó. O Cerrado foi o bioma mais devastado por queimadas de 2000 até 2019. Uma matéria publicada pelo Ecodebate, tá? Matéria de 2021, certo? Segundo a pesquisa realizada pelo MAP Biomas, do ano de 2000 a 2019, o Cerrado foi o bioma brasileiro mais destruído com incidências de fogo. 41% de sua área foi queimada. Eu já conversei com vocês, acho que as primeiras aulas aqui desse curso, dessa disciplina, a gente falou sobre biomas brasileiros, tá? E dentro dos biomas brasileiros que a gente tem no Brasil, temos o Cerrado. Piauí tem cerrado, tá? Uma das características típicas do cerrado é o quê? Queimada, incêndio que acontece. Qual é a explicação geológica, biológica para acontecer incêndio? A área quente, seca, tá? Então a vegetação ela é seca, tá? A gente tem muita incidência solar e aí a gente tem vários outros caracteres, como por exemplo, minério de quartzo, que influencia na formação e na refração da luz. Então a luz bate nos quartzos que estão nas rochas, no solo, reflete nas plantas, quase como se fosse uma lente, uma lupa, tá? E aquilo ali acaba gerando um foco de incêndio, tá? Só que é muito pequeno, galera. Não era para ocupar 41% da área, tá? Esse dado elevado é um reflexo do uso social do fogo, tá? Eu uso o fogo para o que limpar o terreno, tá? Que eu escuto da população falando. E eu vi uma cobra, eu botei fogo, tá? Eu vi um cumpizeiro, taquei fogo, bota fogo naquele cumpizeiro, tá? E aí você vai indo. Quando esse fogo não é controlado, eles ganham grandes proporções e a gente queima muito, tá? 41% da nossa área de queimadas. Aumenta muito lá nos períodos no meio do ano, tá? Junho, julho, certo? Outro desmatamento que a gente tem bastante, Amazônia, tá? Aqui não, de fato, a gente não tem uma Amazônia legal no Piauí, embora temos plantas típicas da Amazônia aqui no Piauí, tá? Então, porque a gente tem o que a gente chama de zona de transição Amazônia-Caatinga, tá? Desmatamento da Amazônia bate recorde histórico crescente, 400% em janeiro de que ano? Desse ano, 2020. Matéria do Correio Brasiliense, tá? Greenpeace alerta, recorde de desmatamento de bioma em janeiro aumentou mais de 400%, comparado ao mesmo período do ano passado, 2021. Demonstra total falta de repressão a crimes ambientais, tá? É o que eu falei para vocês, a gente tem campos dentro do nosso estado, poder executivo de fiscalizar essas áreas, tá? Então, fogo aqui nessa área natural não existe não, embora a gente discute isso de algumas pessoas, tá? Não, foi fogo natural. Na Amazônia não tem não, tá? Cerrado tem, a Amazônia não tem não, certo? Então, esse fogo que tem aqui, ele foi fogo intencional, tá? Outra unidade, outro indicador utilizado aqui tá como número de fiscalizações, tá? Então, por que a gente não tá, tendo a repressão, tá?
Então, o que está acontecendo com as fiscalizações? Cadê o poder do Estado de fiscalizar? Quem é que fiscaliza uma ação como essa? Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, tá? Ministério do Meio Ambiente, ICM, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, tá? ICMBio, são órgãos ligados ao Poder Executivo, tá? Que fazem a fiscalização de campos como esse, tá? Então, cadê esses órgãos fiscalizadores? Parte justamente do que das políticas de Estado de fazer essa fiscalização, tá? Então tá aqui, ó, tá aqui ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação, é um dos órgãos que executam essa análise dessas investigações, demonstrando o esforço da instituição para a conservação da biodiversidade. O tempo está corrido, mas bora lá. O indicador é relevante para registrar o esforço para gestão de contenção de atos ilícitos, tá? Ou queimadas ilegais. Posso queimar de forma legal? Existe, tá? Isso é desmatamento legal, certo? Para produção e tudo mais. Mas sempre que isso é feito de forma desleal ou ilegal, ela deve ser punida, tá? Unidade de medidas é numérica, tá? O número de queimadas que tem, e a fiscalização ela é anual. E o gráfico aqui ela é similar, mas embora o nosso tempo esteja aí estourado, tá? Vocês podem fazer essa análise com mais calma baixando e acessando esse material lá na plataforma do canal Educação. Queridos, nosso tempo encerrou, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, e a gente vai se encontrar em mais uma quarta-feira letiva, tá? Acredito que só daqui a algumas 2 semanas que a gente vai ter uns feriadinhos aí, tá bom, queridos? Foi um prazer estar com vocês, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.